Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Igreja Batista Betânia. Que domingo diferentão, não é verdade? Caramba, diferente para vocês, diferente para mim também, não é? Estou aqui sentado numa cadeira, parece que eu estou dentro de um estúdio, na verdade estou aqui no púlpito da nossa igreja, no intuito de alguma forma, em comunhão através das redes. Essa é uma ferramenta que Deus dá para esse tempo, né? Através dessa câmera para a qual eu olho e a partir da qual você me olha, a gente estabelece uma comunhão não geográfica, mas uma comunhão de fé, uma comunhão de alma, uma comunhão de espírito, no sentido de, nesse primeiro dia da semana, como a gente faz sempre, adorarmos ao Senhor e dele ouvirmos uma palavra de edificação para esse tempo difícil, não imaginado na história da humanidade, não é verdade? Então, eu tenho quase 54 anos, 53, não lembro de termos vivido algo dessa magnitude mundial. Claro, algumas outras pestes nós tivemos, vou falar sobre isso um pouquinho, mas essa talvez seja maior em termos geográficos, não em número de mortes, na verdade. Então, nós estamos aqui para adorar o Senhor, estamos vivos, mesmo que você esteja contaminado ou não, estamos vivos, sabemos que o Senhor é conosco, e a gente vai adorá-lo nessa manhã. Eu daqui, você daí. Então, para o que você está fazendo aí na sua sala. Já temos uma multidão de gente aqui no ar, nós temos os números aqui. Então, para tudo aí, senta na tua sala, adore ao Senhor, desliga o que tem que desligar. Não fica andando para lá e para cá agora, não. Vamos adorar o Senhor e vamos começar com a música do meu amigo pastor Cláudio Claro, que eu acho que vai nos abençoar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo
sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Deus Emmanuel. Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos. Ele é a árvore, oh, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, oh Jesus, és digno de louvor. Oh Yeshua, oh Mashiach. Yeshua, Hamashiach, pão da vida, Messias, Filho de Deus. Oh, Yeshua, Hamashiach, pão da vida, Jesus. Música linda, né, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Retrata uma verdade bíblica que diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não se esqueça dessa palavra, não se esqueça dessa promessa do Senhor sobre nossa vida. Então, nesse tempinho, claro, nossa comunhão vai ser reduzida nessa manhã. Eu queria tecer alguns comentários bem rapidinho sobre esse tempo que a gente está vivendo hoje. Essa realidade do coronavírus no mundo, particularmente no Brasil. Eu não trago novas notícias sobre o coronavírus, porque eu acredito que você, como qualquer cidadão, está absolutamente informado sobre ele. Mas eu queria trazer uma palavra da parte de Deus, uma reflexãozinha da parte de Deus,
nós somos ensinados a pensar aqui na nossa igreja, esse é um tempo que a gente precisa de cabeça, de reflexão, de sabedoria do alto para a gente passar por isso sem ser vitimizado, nem mesmo pela realidade da possível doença e muito menos por fake news, que é a realidade desse mundo presente. Bom, primeiro começar dizendo que a realidade de vírus entre nós, entre os homens, na humanidade, não é nada novo, não. Nós já tivemos algumas pestes que antecederam essa, que foram absolutamente mais graves do que essa. Anotei algumas aqui, como exemplo, por exemplo, a peste negra, que foi uma peste que acometeu o mundo de 1347 a 1351, que era uma doença que advinha do contato com os ratos e as águas pelas quais eles passavam. A peste negra, nesse período, matou mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, ela quase que mata um Brasil inteiro, né? Matou, naquela época, a metade da Europa inteira. Então, a metade da Europa foi dizimada nesse período. Depois da peste negra, nós tivemos a varíola. A varíola assolou a humanidade de 1896 até agora, 1980, que foi quando foi descoberta a vacina contra a varíola. Grande parte dos que nos ouvem agora, inclusive eu, fomos vacinados contra essa varíola, que dizimou 400 mil pessoas, principalmente também na Europa, no primeiro mundo. Então, matou o dobro do que matou matou o dobro, não, matou 400 mil pessoas na Europa também, então é um número infinitamente grande. Bom, nessa nossa geração já tivemos a gripe suína, conhecida como H1N1, que na minha concepção foi bem mais grave do que o coronavírus, que no Brasil ainda não matou ninguém. Vitimizou 22 pessoas até agora, se não mudou o número nessa manhã, mas que no Brasil matou 2.000 pessoas. Não é? Então foi uma epidemia bem grande também. Aí apareceram, depois da H1N1, que foi conhecida como a gripe suína, uma outra gripe advinda de outro animal, que foi chamada de a gripe aviária, que matou no Brasil 300 pessoas. Então, um número bastante significativo. Depois disso veio a SARS, né, que é uma outra doença moderna, síndrome respiratória aguda grave. A SARS produziu surtos mundiais. Curiosamente, também começou na China e matou cerca de 800 pessoas. O ebola foi agora, na África Central, 11 mil mortos. E a cólera, também lá atrás, 1846 até 1856, matou em torno de 33 mil pessoas. Bom, no mundo, até agora, o coronavírus matou em torno de 5 mil pessoas. Já está sendo controlada. Na China, já está deixando de aparecer novos casos. O primeiro caso do Covid-19 no Brasil já está curado. A primeira pessoa que foi vitimizada pelo Covid-19 no Brasil já está curada. Então, nós já sabemos que essa pandemia no Brasil não vai ser tão grave como, por exemplo, está sendo na Itália, que talvez seja o pior caso na Europa, né? Agora, no que eu acredito, irmãos, deve ser nossas posturas para um tempo como esse. Por quê? Eu tenho visto muita gente apavorada, muita gente desesperada, e eu não entendo esse desespero precoce, sabe? Então, algumas posturas que eu compartilharia com vocês nesse instante. Primeiro, nunca se esqueça que há um Deus, e nós somos servos desse Deus. Nós conhecemos esse Deus, não de ouvir falar, nós temos experiência com esse Deus. E esse Deus, como tal, tem controle sobre todas as coisas. Eu e você sabemos disso muito bem. Mas parece que no tempo do aparente caos, a gente tem alguns lapsos de memórias. Então, não tire da sua cabeça. Há um Deus, esse Deus tem controle sobre todas as coisas. Portanto, está tudo sob controle. Quando eu penso a respeito de um Deus, você sabe qual é o texto que me veio à mente? Quando eu não me permito esquecer de que há um Deus, quando eu estou diante da calamidade ou da possível calamidade, e aí eu não me permito esquecer que do outro lado eu tenho Deus, o texto que me vem à mente, Filipenses 2,
versos 9, 10 e 11, que diz assim, você conhece bem: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que esse texto está dizendo, irmão? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho é figurado, né? Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Está dizendo que não há nada que escape ao seu senhorio e propósito. Tudo e todas as coisas se curvam diante do senhorio, inclusive vírus. Não há nada que escape ao seu senhorio e propósito. Então, guarda no seu coração, você já sabe disso, eu só trago a memória. Não há peste negra, não há varíola, não há gripe aviária, não há gripe suína, não há SARS, não há ebola, não há dengue, não há cólera, não há Covid-19 que escape ao domínio e ao controle do nosso Senhor. Não se esqueça disso. Então, diga não ao pânico. Não esqueça que há um Deus. Quando a gente fala que a gente não deve se esquecer de que há um Deus, o que isso significa na prática, minha igreja amada e irmãos aqui conosco? Primeiro, que esse Deus nunca é pego de surpresa. Isso que está acontecendo no mundo, para nós foi uma surpresa. O que aconteceu na China foi uma surpresa. Se é que foi, na verdade, né? Se isso foi obra do acaso, não quero entrar aqui nas especulações, mas o mundo foi pego de surpresa. Nós vemos que nós não estávamos preparados para isso. Os hospitais da Europa não estavam preparados para isso. Nós precisamos, foi preciso que nós construíssemos estruturas rápidas para que nós lidássemos com essa surpresa que ocasionou a humanidade. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus não é pego de surpresa. Nós estamos perplexos com o que está acontecendo. Sair no Rio de Janeiro, sair na Europa, você passar por Roma, ali no Vaticano, você passar vendo as ruas de Viena, da Europa inteira, dos Estados Unidos vazio, a gente se torna tomado por perplexidade. Nós podemos estar perplexos. Deus, não. Nele, isso tudo já passou, gente. Em Deus, isso tudo já acabou. Deus, você já aprendeu aqui, é o Deus que vê passado, presente e futuro da mesma forma. Então, eu e você, porque temos um Deus, não devemos estar perplexos, tomar todos os cuidados, fazer aquilo que compete a nós e a nossa parte fazer, mas desespero, perplexidade, ver gente de Deus obcecada pela possibilidade de ser tomada pelo vírus, não cabe. Em Deus já está tudo resolvido. Lembra disso. Lembra do que nós ministramos no domingo passado, que Ele nos abençoou com uma paz que excede todo entendimento, e você tem direito a essa paz. Essa paz vem quando a gente toma a postura certa num momento como esse, e uma delas é lembrar que há um Deus e Ele nunca é pego de surpresa. E lembrar que há um Deus também nos remete ao fato de saber que Ele já nos havia advertido sobre isso. Quando você lê Lucas 21:11, nós lemos lá o Senhor falando sobre os últimos tempos, onde Ele diz: e haverá em vários lugares, não só grandes terremotos, mas Ele diz pestes, fomes, haverá também coisas espantosas, sinais nos céus. A Bíblia já nos advertia sobre a realidade da peste. A diferença é que nós tínhamos isso enquanto informação, e hoje nós temos diante dos nossos olhos. Mas está lá. Então lembra que você é do povo da Bíblia. Então, saber que há um Deus significa dizer que Ele já nos havia advertido com relação a tudo isso. Amém? Então, tranquiliza teu coração, vai ficar tudo bem. E se você for vitimizado pelo Covid, não há pânico nenhum. O primeiro vitimizado no Brasil já está curado. É uma gripe, está tudo em ordem, não há lugar para desespero. Segunda postura que eu acho que a gente deveria adotar nesse tempo, lembrar que
qualquer pretensão humana e aprender que qualquer pretensão humana é só uma pretensão mesmo. Esse vírus acaba com toda a pretensão humana que faz com que qualquer ser humano se veja para além da sua suposta pretensão. Essa epidemia, essa pandemia, revela para nós, seres humanos, irmãos, o quanto a gente é pretensioso. Por quê? Se tiver que acontecer uma pandemia, acontece mesmo, não há ninguém que pode parar isso. Se a pandemia tiver que matar um monte de gente, mata mesmo, e não há pretensão humana que nos julgue capaz de impedir que isso aconteça. A sabedoria humana, diante de calamidades como essa, nossas tecnologias, diante do inexorável, não passam de pretensão mesmo. A gente já viu isso na história. Ou seja, se o vírus quiser matar, mata mesmo. A gente vai ter que se virar. Se tiver que passar um tsunami na nossa história, passa mesmo, desconfigura todos os nossos projetos, nossas agendas. Se o terremoto, se o furacão, se a natureza se manifestar, nós só temos que nos curvar diante da soberania daquele que tudo criou e que detém todo o poder no céu e na terra. Diante da calamidade, do inexorável, toda a pretensão humana é jogada por terra. A gente clama, a gente se medica, a gente tenta reverter, consegue, mas depois de que a nossa pretensão foi totalmente jogada no chão. Então é possível, irmãos, que esses eventos venham para nos lembrar da nossa soberba, sabe? Venham nos lembrar da nossa pretensão, venham nos lembrar da nossa fragilidade. E por causa disso, deveriam gerar mais do que medo em nós. Deveriam gerar quebrantamento. Acho que era um tempo da gente pedir perdão a Deus por causa da nossa soberba, por causa do nosso juízo, por causa da nossa sensação de superioridade e tudo mais. Mas, vamos lá. Uma vez que o vírus está aí e o que nós poderíamos fazer já foi feito, ou seja, já está tudo em ordem diante da possibilidade humana, o que mais nós poderíamos fazer além de lembrar que há um Deus, lembrar que essas calamidades nos fazem jogar por terra toda a nossa pretensão, toda a nossa soberba? O que mais que a gente poderia fazer diante de uma calamidade dessa? Bom, eu diria para vocês o seguinte: aproveitar essa adversidade para crescer. Você tem aprendido aqui que o que não mata faz crescer. Como nós estamos vivos, vamos tentar tirar alguma lição dessa calamidade, dessa pandemia. Vamos tentar crescer um pouquinho com isso aí. Vamos tentar usar a adversidade a nosso favor. Vamos tentar melhorar um pouquinho? Se não, vejamos. O vírus, primeiro, produziu o que eu vou chamar no mundo de igualitarismo. O mundo viu, por causa da pandemia do vírus, um igualitarismo como a gente não vê há muito tempo. Ou seja, acabou com esse negócio de primeiro e terceiro mundo. Todos vitimizados igualmente. A tecnologia do primeiro mundo é mais desenvolvida que a nossa? Não adiantou nada. Vitimizou todo mundo. Eles são mais ricos do que nós? São. A riqueza não adiantou de nada. Vitimizou todo mundo. O vírus produziu igualdade, acabou com a questão de pobre e rico, acabou com a questão de pretos e brancos, acabou com a questão do feminismo e do machismo, acabou com a questão de direita e esquerda. O vírus tornou todo mundo igual. Abalou a soberba dos outrora inabaláveis. O vírus colocou-nos todos no mesmo barco. Relembrou que somos todos da mesma raça, a humana, e como tais, passíveis das mesmas dores. Ora, irmãos, vejam que, diante da possibilidade da morte, qualquer outro tema perde sentido. Não é verdade, irmãos?
tudo perde sentido diante da possibilidade da morte. E pensem comigo, irmãos, não vamos todos morrer mesmo? E se vamos todos morrer, mais cedo ou mais tarde, nós não deveríamos pensar em temas que nos unam, que não o vírus, em temas que nós temos sobre os quais comunhão. E se a gente não consegue pensar em temas sobre os quais nós podemos viver comunhão, nós não deveríamos discutir nossas diferenças com mais amor, com mais solidariedade. Não deveríamos, num tempo como esse, pensar nossos afetos, um tempo em que nós estamos vivendo um genocídio afetivo, matamos tanta gente dentro de nós, gente preciosa, por causa de divergências ideológicas. Não deveríamos pegar esse tema pandêmico para a gente repensar até a nossa forma de brigar? Eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente rever aqueles que nós transformamos em inimigos por causa de ideologia. Gente que antes da divergência de ideia era gente cara para nós, era gente querida e gente amada. Era um tempo da gente rever as nossas ideias, porque o vírus mostrou que nós somos todos iguais, independente das nossas divergências. Mas, vamos aprender, o vírus produziu sinergia. Sinergia, sim. Ou seja, uniu a todos num só propósito. Acabou. Toda diferença acabou, irmãos. Sentamos à mesa, terceiro mundo, segundo mundo. Esquecemos que somos pretos ou brancos. Como acabei de falar, esquecemos todo e qualquer tema. Nós nos unimos num propósito que vai para além do meu, que vai para além do nosso. Agora, o propósito é mundial, o propósito é humanitário, é um propósito de raça. Portanto, a pandemia pôs fim, ainda que temporariamente, nessa patológica polarização na qual nós nos metemos. Então, eu acho que, mesmo numa praga como essa, numa peste como essa, nós, como você pode ver, podemos extrair alguma coisa boa. Nos fez lembrar que juntos, amados, nós somos muito mais fortes, que juntos nós somos muito melhores, que você branco e eu negro, de mãos dadas, ficamos muito mais bonitos, que você da direita e da esquerda, quando sentamos à mesa, podemos ver que há riqueza em ambos os lados, que nós podemos, se há pobreza de ambos os lados, nós podemos suprir as necessidades produzidas por essa pobreza. Essa pandemia nos fez entender que, isolados, um vírus invisível pode nos dizimar a todos, mas juntos não há quem nos possa vencer. Então vamos aprender com essa pandemia, né? Mas esse vírus, olha que coisa linda, irmãos, nos impulsionou para dentro, nos empurrou para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa casa. Fomos forçados a voltar para casa. Isso não significa alguma coisa, irmãos? Porque voluntariamente, quantos de nós têm ido para fora de casa, têm abandonado seus deveres conjugais, paternais, maternos, familiares? Quantos de nós, porque nos voltamos para fora, nos tornamos a doença dos de dentro? Nós nos tornamos a razão da doença daqueles com os quais nós somos. Porque valorizamos aqueles com os quais estamos, os do lado de fora, adoecemos com a nossa ausência aqueles com os quais nós somos. Esse vírus nos empurrou para dentro. Portanto, esse vírus nos está oportunizando reconciliação. Esse vírus está nos possibilitando voltar a comer na mesa, olharmos nos olhos uns dos outros, marido e esposa, pais e filhos. Esse vírus nos oportuniza divertirmos-nos juntos, como família. Esse vírus nos fez perceber
as angústias dos que estão perto, dos nossos amados, dos nossos familiares, daqueles que são os nossos eus outros. Esse vírus pode nos possibilitar ressignificar a nossa existência. Coisa linda, né, amados? Então, a bênção até nisso que parece maldição. Vamos caminhar para o final da nossa reflexão. Esse vírus, portanto, nos fez repensar a vida, né? Bom, pelo menos eu estou repensando a minha. Ou seja, tudo que temos, amada igreja e amados irmãos, com um sopro, podemos perder tudo. Tudo que nós construímos. Tudo. Um vírus acaba com tudo. Um vírus que algumas semanas na China era despretensioso, abala a economia do mundo inteiro. Pense bem, amados. No horizonte da economia mundial, pelo menos século XX, século XXI, há uma indústria que concentra a riqueza mundial e a outra indústria que distribui essa riqueza mundial. A que concentra a riqueza mundial é a indústria da tecnologia, principalmente da informação. Para você ter uma ideia, a indústria da tecnologia é a indústria na qual estão as 5 maiores empresas do mercado mundial, como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook. As maiores empresas do mundo estão no campo da tecnologia. Elas juntas concentram algo em torno de 9 bilhões, 9 trilhões de dólares, para você ter uma ideia. 9 trilhões de dólares é o dobro do PIB do Japão, para você ter uma ideia. Se a indústria da tecnologia fosse um país, para você ter uma ideia, ela só perderia para a China e para os Estados Unidos, que são as 2 maiores economias do planeta, para você ver o peso da riqueza da indústria tecnológica. E qual é a indústria que distribui essa riqueza? A indústria do turismo. A indústria do turismo. Pois bem, irmãos, o que está acontecendo? As cidades estão desertas. Acabou o turismo no mundo. Os hotéis vazios. Os leitos dos hotéis vazios. As empresas aéreas com risco de vir à bancarrota. Voos cancelados no mundo inteiro. Rotas de turismo aéreo, de cruzeiro, ônibus, veicular, trens, parou absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, irmão, só na aviação nós já estamos com um prejuízo de mais de 30 bilhões de dólares. Nós estamos para viver um colapso na economia mundial. Só Deus sabe aonde a gente vai parar. Ou seja, irmãos, um vírus invisível acaba com o que a gente imaginou ter na vida inteira. Leva ao colapso a vida mundial. Isso não deve fazer a gente repensar, irmãos? Então, diante dessa calamidade mundial, irmãos, a palavra que eu deixo para você é: repense seus valores, viu, amado? Veja se vale a pena estar tão voltado para fora, só preocupado em ter de verdade. Porque me parece que o que a gente tem nesse momento não vale nada. A gente só quer sobreviver. Segundo, volte-se para o que de fato tem valor na vida. Porque o que tem preço está aí, ó. Perdeu sentido. Valorize a tua saúde, valorize a tua esposa, teu marido, teus filhos. Valorize teus amigos. Valorize aqueles que não têm preço. E por último, retome para a tua vocação, retorne à tua vocação. Você nasceu para fazer isso que você está fazendo mesmo? Foi para isso que Deus te criou? Foi para isso que você veio ao mundo? Então repense. Acho que Deus está nos chamando a um
a uma nova reflexão sobre nossa existência. Então, minha igreja amada, que Deus te abençoe com essa palavra, com essa reflexão. Que Deus nos abençoe com essa reflexão. Que Deus nos guarde dessa pandemia. E se Deus quiser, quem sabe na quarta ou no domingo, nós podemos nos abraçar como comunidade de novo e tudo mais. No nome de Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Vamos ter mais uma musicazinha e daqui a pouco a gente volta para alguns comentáriozinhos. Beijo no coração. Até já. Fábio Santa Cruz. Ele é o nosso, sim, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, Filho do homem, Deus, Filho do homem, Deus, aleluia, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, presente aqui, Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, aleluia, vamos subir, aleluia, vai comigo, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, aleluia, libertador, Filho do homem, Deus, aleluia, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está, presente aqui, Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande é Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, meu Deus é Jesus, libertador, meu Deus é Jesus, Leão de Judá, raiz de Davi, Jesus, Jesus, tenores, É isso aí, ele é libertador, não é verdade? Então já está nos libertando, que essa palavra te edifique. Minha igreja, lembrando a você que é membro da nossa igreja, nós não temos culto presencial, mas nós precisamos dos recursos para as manutenções das atividades sociais e missionais da igreja. Então você que não veio hoje, vai sair aí na tua tela os dados das nossas contas bancárias. Queria que vocês mesmo aí fizessem suas ofertas, depositassem seus dízimos em amor ao Senhor, né? Tá aí a sua contribuição para que o trabalho da igreja não seja paralisado nessa semana, tá bom? Muitas igrejas no Brasil não cancelaram o seu culto, preocupados com o recurso. Eu não poderia fazer isso de jeito nenhum,
porque eu estou vendo esforço nacional, mundial, no sentido de conter a avalanche do vírus, e nós, aqui na nossa igreja, são mais de 1.500 pessoas, só num dos auditórios, são 3 auditórios, e eu não quis ficar fora desse esforço nacional. Então, como testemunho, nós cancelamos o nosso culto. A receita vai despencar, evidentemente, mas nós estamos contando com a fidelidade dos irmãos aí. De onde você estiver, pegue seu celular, faça sua transferência, abençoe a sua igreja aí no nome de Jesus, tá bom? Lembrando, o nosso Sistema Único de Saúde tem um aplicativo que nos dá informações, né, da hora, do minuto, frescas, sobre o que está acontecendo no Brasil com relação ao Covid-19. Não se impressionem com notícias de Facebook, de Instagram, um monte de curiosos, um monte de fake news. Eu não entendo o que leva uma pessoa a produzir fake news. É um espírito muito pequeno para fazer um negócio desse. Então, vá lá no SUS, se informe corretamente, faça a sua parte. Se pode ficar em casa, fique. Não é? Nós estamos num momento em que todos precisam colaborar. E lembre, Deus está no controle. Não deixe de viver por medo de morrer. Tá bom, amado? Faça a tua parte, contribua e que Deus te abençoe. Eu quero terminar aqui o nosso breve culto, não é? Lembrando que às 15 horas nós temos a reunião de calendário e desejando a você um domingo abençoadíssimo no nome de Jesus. Vamos orar juntos, fechar aí os seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa manhã abençoada. Pai, muito obrigado, porque nós estamos vivendo a crise mundial diante de um Deus que tem tudo sob controle. Estamos diante de uma sociedade perplexa, mas nós estamos vivendo essa perplexidade diante de um Deus que não foi pego de surpresa, que sabe o que está diante de nós e que tem tudo sob controle. Que tu possas, ó Deus, abençoar os enfermos, que tu possas pôr a sua mão como Jeová Rafá, e que tu possas sarar, ó Deus, essa enfermidade que já acomete a tantas pessoas nesse planeta afora. Que tu possas, ó Deus, encurtar a ação desse vírus no Brasil e no mundo, e que de tudo isso nós possamos tirar, ó Deus, saberes que nos façam seres humanos melhores. Muito obrigado pela tua igreja reunida através desse instrumento chamado rede social, que a tua bênção esteja sobre ele. Que a graça de Jesus, teu Filho, o amor do Senhor que é Pai e a comunhão do Espírito Santo nos envolva, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até quarta, se Deus quiser.